Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar, ou seja, distribuir, conceder equitativamente, igualmente, a todos os seus filhos as mesmas coisas. Então, a gente nasce simples e ignorante. Deus dá oportunidade para todos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Não tem nenhum que seja o queridinho, vamos dizer assim. A mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação, ou seja, o livre-arbítrio. A partir do momento que a gente adquire o livre-arbítrio, a gente já sabe ou deveria saber como se portar e as escolhas deveriam ser melhores, né? Mas na encarnação, todos começam do mesmo ponto. Ninguém já nasce perfeito. Por isso, eu antigamente, na minha ignorância, eu achava que os espíritos superiores já nascessem perfeitos. É que o anjo já era anjo, né? Já É, era um porque fala ser, como se fosse anjo, um né? ser criado à parte, né? É, dava essa impressão. Até a gente depois estudando vai entender, mas a princípio, bem lá atrás, eu achava que eles já nasciam perfeitos, mas ainda bem que eu não fazia essa relação. E como que a gente está tão imperfeito ainda e os outros já nascem perfeitos? Então ele explica que Deus dá as mesmas chances, porque Deus é soberanamente justo. Interessante que Deus não interfere, por seu amor, ele não interfere na semeadura. Mas a justiça chega na hora da colheita. Mas é da lei também. Porque se você vai plantar feijão, você vai colher feijão. Então não tem como sair desse. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, né? E perdoar, para a gente ir colhendo frutos melhores lá para frente. Porque todo dia a gente semeia, né, Éder? Todos os dias a gente semeia. E essa frase da NET, fazendo essa comparação, só por hoje, ajuda muito. Porque a gente também vai lembrar da nossa semeadura naquela hora. A palavra que você falou para a pessoa, o que você pensou, tudo fica registrado e a gente está semeando. Todo privilégio seria uma preferência. Aí, Deus não tem as suas preferências. E toda preferência seria uma injustiça. Então nós temos essa diferença. Às vezes a gente deixa de gostar de alguém porque ele não concorda com a gente, percebeu? Você gosta de uma pessoa muito. Mas aí quando você começa na convivência, ela tem o seu ponto de vista, você tem o seu. Se ela não concorda, parece que quebrou já alguma coisa. Parece que eu não estou gostando mais daquela pessoa como eu gostava. Por que será? Sabe, Ela não concorda comigo. sabe o que é curioso? Às vezes a gente conhece alguém ali no trabalho, em algum momento, e aí entra no assunto de Jesus, aí a gente fala um pouco de Jesus, fala de uma passagem, de um ensinamento, aí a pessoa se regozija também naquele assunto e entra no assunto de Jesus e cita um trecho do Evangelho e tal. Aí termina aquele encontro ali. E você é de qual igreja? Né? Qual que é a sua religião? Você vai para qual igreja? Aí, obviamente que a pessoa imagina que eu seja ali evangélico protestante. Aí fala, ah, sou espírita. Aí você, Balde de água é, fria. você vê o rosto da pessoa murchando. Eu falo, caramba, agora Tava tão tava bom, tão bom, é. a gente estava se entendendo tanto, né? Mas é verdade. E que nem esses dias eu fui fazer uma palestra em Santos e antigamente, sempre insistia para o meu companheiro ir. Aí, na hora que eu estava já quase para sair, eu falei, ai, não vou falar, não sei se veio no meu pensamento, eu falei assim, não vou falar, vamos para o centro, vamos para uma reunião de amigos, né? De irmãos, uma reunião de irmãos. Não, não quis ir. Interessante que me passou por a cabeça eu falar para ele, não vou falar para ele que é um centro, vou falar que é uma reunião de amigos, de irmãos, e é mesmo. Sim, Mas, como você falou, se a pessoa não concorda, você já deixa ela sim, meio de lado. Isso até no relacionamento normal do dia a dia. Você já percebeu? Pessoa que não concorda com você, ou se você não concorda com ela, ela também fica meio assim, estranha, não é a mesma coisa como antes. Parece sim, aquela história do vaso que quebra, né? sim, Tem uma história bonita desse. É um livro até, O Vaso Quebrado. Que a gente pensa, o vaso quebrado, quebrou, ficou todo cheio de pedaços, vai colar, ele vai ficar cheio de rachaduras, de emendas. Mas nesse livro, então, uma hora eu vou ver se ainda está circulando por aí. O vaso, ele é feito de uma maneira, a amizade é reconstruída de uma maneira que não ficou
uma imperfeição no vaso nessa comparação. É muito lindo, porque a gente logo imagina, uma amizade que foi desfeita é um vaso quebrado. Porque realmente, você quebra um vaso, você quebra uma caneca, você vai colar. Mas ele já fica com as rachaduras, não fica perfeito. Mas nesse livro, e eu não sei porquê, mas eu ainda quero ver se eu consigo ler novamente. É interessante, porque explica como que o vaso ficou perfeito outra vez. Então, e aí a gente indo por essa linha de raciocínio, né? Disse que ninguém tem o início diferente, todos têm o mesmo ponto de partida. Mesmo ponto de partida. Então, a gente vai do átomo ao arcanjo, né? A gente vai na linha evolutiva. Então, aquele que nos feriu emocionalmente, ou eu feri o outro, a gente vai viver eternamente. A gente pode se reencontrar nessa encarnação ou em outras. Mas nessa mesma existência, pegando como exemplo, a gente já não é outro? Quer dizer que se eu encontro um amigo meu quando eu tinha 15 anos, eu encontro ele quando eu tiver com 75, eu não sou mais o mesmo. Ele também não é mais o mesmo. Às vezes algum amigo, alguém nos fere e a gente guarda aquele retrato da pessoa naquela época. Exatamente. Aquilo que ela nos fez, que nos magoou naquela época. Naquela ocasião. Mas será que o tempo, será que não ensinou nada para nós e para ele ou para ela? A gente não se apresenta ao mesmo sempre, né? Se a gente for ver até o André Luiz, o exemplo dele depois que desencarna. Quanta diferença. O Emmanuel pega a encarnação dele lá há 2000 anos, né? E a Já gente mudou. vê... Não dá para a gente ter isso como parâmetro. Porque a própria André Luiz explica nos livros, eu não sei se é Evolução em Dois Mundos, as nossas células já não são as mesmas, não é? Tudo se modifica, tudo se renova. Então, por que a gente não pode ser outra pessoa na mesma encarnação? Para melhor, evidente. Aí vai a escolha, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.